é o processo de criação e educação. Muitas mães e pais, ao se depararem com a responsabilidade gigantesca que é educar uma criança, ficam em dúvida sobre como agir ou qual é a melhor maneira para construir uma relação positiva com os filhos. A gente às vezes fica na dúvida e nos questionamos se estamos no caminho certo. A melhor forma de avaliarmos o nosso desempenho como pais e mães é refletirmos sobre o retorno das crianças, o comportamento delas. Como não existe manual nem para os pais e nem para os filhos, vamos conversar. No programa de hoje vamos falar sobre criação dos filhos. A Jesuane é professora e ela tem 2 filhos. A diferença de idade entre eles é de 12 anos. E ela vai contar pra gente a sua experiência na criação dos filhos. Jesuane, seja bem-vinda ao nosso programa Mundo Mulher Insight. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar sobre a sua experiência. Você que tem uma filha, a Giovana, com 18 anos, e tem o Luiz Fernando com 6 anos de idade. Conta pra gente como que foi a sua primeira experiência como mãe e quais as influências que você recebeu na criação da Giovana. Quando eu engravidei da Giovana, como eu era mãe de primeira viagem, sempre tinha alguém da família, principalmente a minha mãe, né, me orientando. Minha filha, um chazinho é bom para isso, toma cuidado, a alimentação. E o médico falava ao contrário, de tudo que a minha mãe falava e minhas tias falavam, o médico falava ao contrário, né? Quando ela nasceu, é um exemplo. A minha tia chegou na minha casa, a Giovana tinha 2 dias de vida, pegou a Giovana, empacotou a Giovana como se fosse assim. Ela não podia mexer os bracinhos. E aí tia, mas ela gosta de ficar à vontade. Ela é aquela, não, menina, neném tem que ficar embrulhadinho, bem quentinho. Tia, mas tá muito quente. E aí era difícil. Aí quando a minha tia foi embora, rapidinho eu desempacotei ela, conforme o médico havia me falado. E depois veio a questão do umbigo. Minha tia, minha mãe sempre falavam assim, minha filha, passa azeite, azeite é bom para curar o umbigo, né, porque a criança tem o mal de 7 dias. E eu, não, mãe, hoje em dia a gente só passa o óleo, o álcool 70%, e assim, era uma luta, porque a minha mãe falava de um jeito e achava que tinha que ser daquele jeito, minhas tias também, e eu influenciada pelos médicos, achava que tinha que ser de outro. Então, eu tinha que ficar dosando, fazer o que os médicos falavam e o que a minha mãe falava. Eu sei que funcionou, não sei qual, né, na época. Em relação às mídias, quando a Giovana era pequena, era muito bom, porque não era tão bombardeado por tantas informações. A internet, já tinha internet, mas não era tão acessível como hoje. Então era muito mais fácil controlar o que a Giovana podia assistir, o que a Giovana podia ver, os horários, porque as programações na televisão tinham os horários pré-determinados para tudo. Então era muito fácil. Então o que eu tinha, às vezes, era DVDs de música, e eu selecionava o que eu ia passar para minha filha. Então era bem tranquilo. E hoje em dia não é bem assim, né? A internet está aí à disposição e você tem que tomar todo o cuidado para a criança não entrar nos links que não podem, a questão da linguagem, né? A Giovana, eu tinha todo um cuidado com a linguagem dela, e já com o Luiz Fernando é muito difícil. Ele sempre chega com uma palavrinha nova. Mamãe, essa palavra eu posso falar? Porque ele sempre está ouvindo uma palavra diferente na televisão. Então, é muito difícil essa interferência das mídias na criação dos filhos. Com a Giovana foi bem mais fácil em relação às mídias. E hoje não é tão fácil. O que você pode destacar de pontos assim mais diferenciais da criação da Giovana e da criação do Luiz Fernando hoje? Então, a Giovana, na época que ela era pequena, ainda, assim,
eu acho que ela tinha mais liberdade de brincar. Para começar, nós morávamos em casa. Então, em casa tinha um quintal, tinha liberdade, tinha espaço para ter animais e brincar. Então, isso foi muito importante na vivência dela. Ela tinha mais contato com a natureza, foi muito importante, ela era mais livre, ela brincava mais. Brincava de boneca, brincava sozinha. Hoje em dia, eu moro em apartamento, é outra realidade. Meu filho, ele é criado mais preso, né? Ainda bem que ele consegue viver nesse mundinho dele. Então, toda essa energia que ele canaliza para brincar, que não tem como muitas vezes a gente ficar descendo, ele desenha. Então, ele desenha o dia todo. Ele ama desenhar. E já a Giovana, não, ela tinha espaço para brincar, ela tinha os momentos de brincadeira. E para ele, eu crio as brincadeiras com ele. Nós dois brincamos, a gente joga um lençol nas cadeiras, faz um túnel, para a gente brincar. Com ela era mais espaço, então era mais fácil que hoje. E você, analisando a educação de hoje, a forma de criação dos filhos hoje, você pode falar que hoje é mais fácil ou é mais difícil na questão de correção, na questão de obediência? Hoje em dia é bem mais difícil. A interferência é maior, e assim, a gente sabe, porque assim, muita gente acha que educar é bater, não é bater, mas a questão é que hoje em dia é muito mais difícil, porque você ensina a criança, não pode fazer isso. Aí, de repente, você pega seu filho assistindo um desenho, que a criança do desenho pode tudo. Então, meio que tira a minha autoridade. E eu acho isso muito difícil. Então, eu tenho que ficar o tempo todo explicando para ele o que é certo, o que é errado. E ontem mesmo nós estávamos conversando sobre uma programação que ele estava assistindo. E eu, filho, eu acho que essa linguagem desses desenhos aí, eles não são muito apropriados para você. Olha, os cortes de cabelo, as roupas que esses personagens usam. Vamos tentar assistir aquele outro que é mais infantil? Aí ele mudou de canal. Mas aí depois, quando deu um pouco mais tarde, ele voltou para o canal dele anterior. Ou seja, há uma influência de seguir o que as pessoas estão assistindo. Porque ele vê um coleguinha que menciona um determinado personagem de desenho, então ele quer assistir aquele desenho. Por mais que eu tente falar, não, filho, vamos assistir isso aqui, olha que lindo, tem um mundo de imaginação igual ao seu. Não, ele quer assistir o que os coleguinhas estão comentando, né? Igual, por exemplo, ele sempre amou animais, ele não gostava de carrinhos, gostava de dinossauros. Hoje, ele já consegue gostar dos carrinhos e dos dinossauros. Quer dizer, uma influência, porque ele tem coleguinhas que são apaixonados por carrinhos, então ele acabou sendo influenciado e também gosta dos carrinhos hoje. E como você analisa essa situação de que hoje nada pode? Aí nada pode para os pais e tudo pode para as crianças. Como fazer esse balanceamento aí na relação da criação dos filhos? Gente, é muito difícil. É muito difícil, porque nada pode para os pais, né? Os pais não podem corrigir o filho, os pais não podem proibir, né? E os filhos podem tudo. Eu acho isso muito difícil, mas graças a Deus, eu e o Luiz Fernando, embora ele tenha 6 anos, a gente tem um diálogo muito bom. Então, eu tento o tempo todo explicar para ele, olha, meu filho, o que é certo, o que é errado. Eu tento não dizer das consequências, mas talvez mostrar as consequências de algumas coisas, de alguns atos, que, igual, por exemplo, ele tem um animal, um cachorro, então o tempo todo eu tenho que explicar para ele, olha, filho, a mamãe te bate? Não, então você não pode bater no animalzinho porque ele sente dor. A mamãe não bate porque a mamãe conversa com você. Então o animalzinho, ele precisa de carinho, igual a mamãe te dá carinho. E o Luiz Fernando, assim, eu acho muito difícil, porque é igual assim, na Bíblia fala que a gente tem que corrigir os nossos filhos, né? Que uma varada educa. E eu explico para ele. Inclusive, nós temos uma vara aqui que não precisa usar, mas que ela existe, né? Porque senão eu não dou conta do Luiz Fernando. Então, eu explico para ele, olha, filho, a mamãe não vai te bater, porque dói muito na mamãe se a mamãe tiver que te bater. Mas você tem que entender que não pode fazer certas coisas, que isso vai te prejudicar, vai prejudicar a mamãe, a maninha, né? Então, assim, eu tento criar ele com muito amor,
tudo no diálogo, tudo conversando, mas a varinha ela serve para mostrar para ele que tem e que se a mamãe precisar, porque a mamãe tem que educar, que a mamãe é que educa ele, que ela tá ali. Mas graças a Deus não precisa ainda, né? Porque ele entende bastante as coisas. E quando foi com a Giovana? Você também utilizou esse mesmo método? Então, a Giovana, ela era mais calma do que o Luiz Fernando. Mas assim, ela não chegou a levar umas baratas, mas do pai, sim, ela levou umas 3 vezes do pai dela, porque ele era meio impaciente, mas minha não tanto. Não, minha não, porque assim, eu sempre fui no diálogo. Porque o que acontece? Quando eu era criança, a minha mãe nos educou batendo, né? E assim, eu não apanhei muito, porque eu era muito esperta, então era difícil para ela me pegar. Mas eu percebi, assim, que eu não apanhei tanto e que meus irmãos apanharam tanto. E que, no entanto, eu andei no caminho mais correto do que eles. Então, eu percebi que o bater não é a solução, né? Que eu acho que o diálogo é melhor. E, assim, embora minha mãe não tivesse diálogo, porque ela não sabia, né? Ela foi educada, da maneira que ela foi educada, ela nos educou. Então, mas eu mesma, eu fazia comigo mesmo. Quando eu via ela batendo nos meus irmãos, eu pensava, nossa, eu não posso fazer igual, porque se eu fizer, eu vou apanhar, né? Então, eu fui muito esperta. Então, eu tento fazer isso com os meus filhos. Eu não bato neles, porque eu via que... E principalmente na raiva. Se você tiver com raiva, você não pode bater. Porque aí você não vai bater, você vai espancar, né? Então, eu tento, assim, não bater, mas a varinha tá ali para mostrar para ele, e na época dela, que estava ali, que a mamãe precisava corrigir. Como eu explicava para Giovana, eu falava assim, filha, muitas vezes a mamãe prefere te dar uma varada, minha filha, por uma coisa que você fizer, do que o mundo depois te bater e te punir por uma coisa que a mamãe não te corrigiu. Então a mamãe precisa te corrigir, para que o mundo não corrija você. Aí, assim, mas a Giovana sempre foi muito calma, muito tranquila. Na verdade, ela foi mais difícil na adolescência, que é uma fase muito difícil. Mas aí, na época dela, ela entendia. E você também, enquanto professora, percebe essas mudanças na forma de criação das crianças, né? Porque reflete tanto na escola quanto dentro da sala de aula. E como você observa essa nova forma de criação das crianças? Quais são as principais mudanças que você visualiza enquanto professora? As crianças, eu tenho alunos que são aqueles alunos que são obedientes, comportados, que fazem as atividades, que têm um comportamento bom. E quando você fala assim, eu vou conversar com a sua mãe, com o seu pai, sobre o seu comportamento, eles nem precisam conversar com os pais, eles já começam a mudar o comportamento. Tem outras crianças que quando você fala que vai conversar com os pais, eles começam a chorar, né? Eles começam a chorar e eu fico pensando por quê, né, que eles choram. Não tem... E tem aqueles que não têm medo. Quando você fala assim, eu vou conversar com seus pais, e eles, pode falar, não tem problema, quem manda na minha casa sou eu, né? E outros que faz bagunça, fala que vai conversar com o pai, eles choram de soluçar, passa alguns minutos, está fazendo a mesma bagunça novamente, né? O mesmo comportamento indisciplinado. Então, é muito difícil. E a gente percebe, assim, que a criança, na sala de aula, eles são muito influenciados. Ou pelo colega, né? Quando o colega tem algo novo, eles também querem ter. Ou o colega deixou de fazer uma atividade, ele também acha que ele pode ficar sem fazer aquela atividade. E eu percebo, assim, que tem muito desmando entre as crianças. Que é a criança que, quando fala assim, pode conversar com meu pai, com a minha mãe, que eu não tô nem aí, eu é que mando na minha casa. Aí eles falam assim, no primeiro momento, para testar o professor, para saber se o professor realmente vai chamar. E quando chama, eles começam a chorar. Aí é tão difícil para o professor, porque eu educo meus filhos tentando conversar com eles, evito de bater. Já outros pais, a gente percebe que às vezes bate na raiva. E aí essa criança, a gente nunca sabe. Se chamar o pai e conversar, o pai e a mãe é o melhor caminho, porque essa criança, ela fica 2, 3 dias sem vir para a escola, tem crianças que ficam 2, 3 dias sem vir para a escola, e às vezes o comportamento ele muda,
por 3 dias e depois volta a ser aquele comportamento difícil novamente. Então, eu tento com os meus alunos o diálogo sempre. Primeiro, eu converso com o meu aluno, quando ele mostra um comportamento inadequado, eu converso com esse aluno particularmente, tentando explicar para eles as coisas, igual eu faço com os meus filhos, e, em último caso, eu chamo os pais. Agora, quando eu sei que é um pai ou mãe que é muito presente e que está ali para ajudar na nossa função de professor, esse eu chamo, porque eu sei que o meu trabalho vai ser facilitado, que essa criança ouve os pais e que muda o jeito dele agir na sala de aula. Mas quando eu vejo que não, os pais não estão presentes, que eles agem de forma, às vezes, batem no filho sem conversar, eu prefiro não chamar os pais, porque essa criança ela acaba criando um trauma. E esse trauma, para eu ensinar, eu dou aula de matemática. E as aulas de matemática, se a criança não tiver um afeto pela matemática e pelo professor, parece que o ensino não vai. Você não consegue ensinar. Então, eu tento primeiro pelo afeto. Então, eu tento trazer meus alunos, eu tento conversar com meus alunos, explicar para eles a importância deles aprenderem determinados conteúdos. E os pais eu chamo em extrema necessidade. Gisane, muito obrigada por sua participação, obrigada pelas suas informações, por você compartilhar conosco a sua experiência. Obrigada, eu espero ter contribuído um pouquinho. Doutora Cristiane, seja bem-vinda ao programa Mundo Mulher Inside. Obrigada pelo convite, Luslene. Vamos começar, então, falando sobre as formas, os métodos de criação. Explica para a gente o que é o método tradicional e o que é o método moderno. O tradicional, Luslene, é o método antigo, né? Como diz a própria palavra, que veio de tradição, né? Veio dos nossos avós, né? Dos nossos pais, né? Que foram criados naquele método e foram reproduzindo a forma que foram criados. Esse é o método tradicional, né? Ele é um método um pouco diferente, né? Porque ele é muito restritivo, com muitas punições, né? E hoje em dia é muito usado o método moderno, né? O que é o método moderno? É um método atualizado, né? Que a gente reconstruiu a partir da forma que a gente foi criado. Então, é um método mais leve, né? Uma forma mais branda de educação, né? Que é ouvido às crianças, né? Que a gente não usa muita punição, que a gente usa muito respeito, né? Pela individualidade de cada um, né? Antigamente mesmo no método tradicional, a gente ouvia muito falando assim, eu criei meus filhos todos do mesmo jeito, né? Todos da mesma forma. E o método moderno não é bem assim, né? A gente não cria as crianças da mesma forma. A gente cria as crianças de acordo com a individualidade de cada um. Então, o moderno, ele tem essa peculiaridade, né? Que auxilia muito no mundo de hoje. E até porque, se a gente for olhar cada indivíduo na sua particularidade, às vezes um método que funciona para um não funciona para outro filho. Às vezes um filho resolve conversando, com o outro não resolve. E aí, castigo resolve? Quando utilizá-lo? Pois é, a questão é o seguinte, que, na verdade, os dois métodos, né, são eficazes, né, de acordo com a cultura, com a época e também com a personalidade de cada um, né? Então, o que está se usando muito hoje? Está se usando muito a coisa mais mesclada, né? Que você pega um pouco da história, né, dos nossos ancestrais, das pessoas que nos criaram, pega um pouco dessa metodologia da autoridade, do respeito, né? E também mescla com a individualidade de cada um hoje. Hoje as crianças, elas são muito questionadoras, né? As crianças hoje, elas não aceitam qualquer coisa, né? Que a gente impõe, né? A autoridade hoje em dia não pode ser muito de cima, né? Porque as crianças não aceitam dessa forma mais. Na época que a gente foi criado, era falado uma ordem e a gente nem questionava, né? Porque a gente não foi ensinado naquela época a pensar pela gente,
né? Hoje, os meninos, a própria educação construtivistas, essas educações escolares, hoje ensinam os meninos a questionar, né? A repensar se aquilo é certo, se aquilo é errado. Então, assim, não pode ser uma metodologia muito autoritária. Mas, ao mesmo tempo, também não pode faltar autoridade, né? Então, assim, tem que dar uma mesclada nisso e de acordo com a individualidade de cada um. Então, por exemplo, os castigos, né? Antigamente, os castigos eram colocados de uma forma muito impositiva, né? Então, tipo assim, se você não seguiu aquela regra específica que eu te mandei fazer, é porque é assim e sim, né? A gente não poderia nem questionar, aí vinham os castigos de uma forma muito punitiva. Então, assim, eram de forma de agressividades, era forma de violência, né? E naquela época as crianças aceitavam isso, que era a metodologia que era usada na época por todos. Hoje, essa forma de metodologia as crianças não aceitam mais, né? Então eles querem questionar, eles querem saber por que não podem ir, e isso ensina a criança a pensar, né? A pensar por si, por que isso, por que aquilo, de que forma, né? Então, assim, o castigo depende da situação. Eu não gosto muito de usar esse termo castigo, eu gosto de usar termos consequência, né? Então, de acordo com a consequência da sua atitude, você vai colher as consequências também, né? Então, assim, você agiu dessa forma, então tudo bem, isso não tá legal, vamos ver de que forma você vai colher essa consequência. Você mentiu para mim, então, se você mente, eu perdi a confiança em você, você não pode sair então, né? Porque de que forma eu vou confiar em você, deixando você ir para a rua? Né? Então, assim, a consequência da atitude faz com que as crianças entendam melhor, né? E respeitem melhor as regras, né? Porque a regra é muito punitiva, quando a gente não estiver por perto, a criança não vai seguir, né? A gente vai ter que ter sempre um direcionamento de um adulto. E a regra pensativa, ela faz com que a criança aprenda porque não pode fazer aquilo. Então, é um mesclado. E às vezes, para nós adultos, é difícil a gente, às vezes, romper com algumas situações. Porque, por exemplo, a gente considera a criança mimada. Mas por que a criança é mimada? Ela aprendeu aquilo com o adulto. Até porque a criança, ela é muito receptiva, né? Ela vai sendo moldada à medida que ela vai crescendo e sendo educada e ensinada. E da mesma forma, a gente pode citar um outro exemplo, que às vezes a criança, quando ela é muito insistente, né, aí ela já fica uma criança, vamos dizer assim, teimosa, já é vista como uma criança teimosa. E um adulto insistente, ele é considerado um adulto determinado. E como que a gente trabalha com esses conceitos? Por que para a criança é um conceito, para o adulto é outro conceito? Pois é, porque a gente tem aquela ideia, né, de que a criança não pode se colocar, né? Talvez uma ideia pré-determinada do que a gente aprendeu, né? Por isso que eu acho que a gente está em constante aprendizado. E se a gente tem a mente aberta para estar cada dia aprendendo mais um pouco, estudando, correndo atrás, né, se instruindo, eu acho que a gente vai conseguir olhar a criança de um outro ângulo, né? Olhar a criança como um ser humano em formação e não como somente um ensinante. Né? Claro que nós somos um ensinante, mas também nós somos aprendendo a ser pais, né? Aprendendo a construir a personalidade de uma pessoa, ajudar a construir, né? Então, assim, é porque a gente tem aquela ideia, né, de que a criança falar o que sente, ela está sendo mal educada, né? Então, assim, como desconstruir isso, né? Talvez a gente tenha que resgatar um pouco a nossa criança interior, né? Da forma que a gente foi cuidado, da forma que a gente foi tratado, ressignificar isso e trazer para o mundo de hoje, né? Trazer de que forma, olha, meu filho está falando que ele não quer vestir aquele tipo de roupa. Legal, vou entender, às vezes aquela hora é para usar, mas vamos deixá-lo escolher a roupa em outra situação, né? Que talvez no casamento não dá para ele escolher a roupa que ele vai, porque não, né? Ele não vai saber, mas para ficar em casa, sim, né? Então vamos ensiná-lo a ter vontade própria, a lutar pelo que quer, né? Em situações específicas, né? Não em todas as situações também, né? Porque a gente saiu também, né, de um estado de muita rigidez e a gente foi para um estado de muita tolerância. Então, por isso que eu falei no início que a gente tem que ter o equilíbrio nisso. Aí, hoje, acontece muitas crianças mandarem na casa, né? Mandarem na família. Então, assim, os pais não têm autoridade nenhuma sobre os filhos, né?
Então, assim, em algumas famílias, claro, né? Então, assim, é muito importante essa flexibilidade, mas ao mesmo tempo a gente saber até onde pode ir, né? Até aqui você vai, até aqui não dá, né? Que aqui é tudo bem, você está construindo a sua personalidade, mas até aqui você já está indo para uma coisa que não é legal para você, né? E nós somos ensinantes também, as crianças são uma esponjinha, né? Elas não sabem o que elas fazem. A gente tem que direcionar um pouco os conceitos do que é certo e errado, né? Mostrar limite, mostrar regras, porque eles não sabem, né? E a gente percebe também que há um conflito aí muito intenso nessa questão de que hoje o adulto não pode nada, o pai não pode educar seu filho. Dizem algumas pessoas dessa forma. E que as crianças podem tudo. É um conflito, e como a gente resolve esse conflito? A gente hoje tem que buscar o equilíbrio, né? Equilíbrio em tudo, né? Tem uma outra teoria que está sendo muito estudada hoje, que é a disciplina positiva, né? A disciplina positiva fala muito disso, na questão da autoridade, do respeito e, ao mesmo tempo, da flexibilidade. Então, assim, é uma coisa muito difícil. Eu falo que é um aprendizado mesmo, porque a gente, como não foi criado dessa forma, a gente não sabe nem ser, né? Então, assim, se colocar no lugar da criança, de como a gente se sentiria diante daquela frustração, perceber que existe um indivíduo ali diferente da gente, né? Ao mesmo tempo ser firme nas colocações do que você acredita, do que você quer passar para a criança. Então, assim, é um equilíbrio mesmo, né? Que cada família vai ter que se achar, né? Vai ter que se descobrir nesse equilíbrio de acordo com cada criança. Igual você falou, cada filho a gente age de um jeito, o filho não vem com manual, né? né? Cada um recebe a mesma coisa de uma forma diferente. Então, assim, essa disciplina positiva tem ajudado muito os pais a terem uma direção mais saudável, né? Para que construa a autoestima da criança, né? Construa a resiliência, para que saiba lidar com as frustrações do dia a dia, para que elas descubram coisas novas diante do que não deu certo, né? Ache caminhos diferentes, porque tem criança que, tipo assim, chegou lá, não conseguiu o que quer, também desiste. Não é assim, todo mundo tem frustrações. Então, assim, essa disciplina tem ajudado, tem dado um norte, né? Uma direção para a gente saber lidar com essas crianças que são diferentes do que a gente foi, né? Exatamente, até porque o nosso mundo hoje, o nosso ambiente é muito diferente daquele que nós fomos criados. Então, como que a gente vai aplicar métodos que nós, né, fomos criados com os nossos filhos? Essa geração aí tem anos, né, de diferença. Então, uma coisa que a gente vê muito são as influências externas, né? A gente foi criado, não tinha tanto acesso à internet como tem agora. Como dosar isso? Principalmente agora, nesse período de pandemia, todo mundo em casa e a criança ativa o tempo inteiro, e aí acaba que os recursos são internet, computador, videogame, televisão. Qual que é a dica? Eu falo que nessa pandemia tá uma coisa atípica. Porque tudo assim que a gente prega, né? De questão assim, menos televisão, mais sair de casa, mais social, né? A criança tem que conviver, tem que relacionar. A gente teve que tirá-los disso tudo, né? E aí o que sobra, né? Às vezes uma criança mora num apartamento, lugar fechado, as áreas de lazer estão impedidas, não pode ir para a rua, todo mundo de máscara, tem criança que às vezes não dá conta de usar. Então, assim, não pode conviver com um coleguinha, né? Foi tirar totalmente do social. Então, assim, voltamos para os eletrônicos, né? Que não é saudável, né? A gente não vai falar que isso é uma coisa legal, mas estamos adaptando também dentro de uma realidade, né? Que a gente tem que viver e que não foi escolha nossa. Então, assim, tentar, né? O máximo possível fazer atividades com as crianças que sejam lúdicas, que sejam de prazer, né? Mesmo no ambiente fechado, mas também aceitar, né, que tem que existir essa flexibilidade, que às vezes o tempo da internet era menos, mas agora vai ter que ser um pouco mais, né, porque senão aí gera um estresse muito maior, porque eles não têm o que fazer. Então, assim, as aulas que eram contato, né, são virtuais. Então, assim, como fazer isso, né, com o entendimento e a flexibilização.
né? Que quando passar, a gente volta de novo ao que a gente acredita, ao que a gente acha que é bom para a criança, né? E em relação aos papéis, pais e mães, qual que é o papel de cada um na criação dos filhos? Eu gosto muito do conjunto, né? Eu não gosto de papéis muito definidos, porque senão a gente estabelece, né? Aquilo ali, a gente só faz aquilo e não faz mais nada, né? Acha que é a função do outro. Hoje em dia é tudo uma união, né? Hoje em dia não tem papéis pré-definidos na família, até porque a mãe trabalha fora, antigamente a mãe ficava em casa, né? O pai era o provedor só chegava para dar o dinheiro. Hoje em dia, não. Hoje em dia a mulher trabalha, hoje em dia o homem trabalha também, todo mundo tem uma rotina assim, todo mundo ajuda a cuidar, ajuda a criar, é responsável por um monte de áreas dos filhos e todos ao mesmo tempo. Então, assim, é muito importante essa união. E quando há essa união, é visível, né? Como a criança se sente mais segura, porque sabe que pode contar com os dois ao mesmo tempo e que eles seguem a mesma linha de pensamento. Muito importante isso também. Por quê? Porque fomos criados de formas diferentes, né? O pai e a mãe vieram de famílias totalmente diferentes, então são pessoas diferentes, né? Então, assim, é muito importante a união dos pensamentos, né? Para que o filho perceba que os dois seguem a mesma linha, né? Mesmo que se contradizem em off, né? Longe da criança e achem um ponto em comum, mas que chegue para a criança com uma forma fixa de pensamento e que eles possam se sentir seguros e amparados. Criança manipula adulto? Sim, sim. E já tem os estudos falando que desde bebê não precisa nem falar, né? Então a criança já percebe, olha, se eu chorar, eu vou ter isso, né? Se eu chorar, eu vou ter aquilo, né? Então ela já começa, né, a entender de que forma a casa funciona, de que forma as ligações afetivas funcionam, né? Então a criança percebe, né? E muitas vezes a gente é envolvido pelo nosso sentimento, ai, que dó, ai, tadinho, ai, só hoje, né? E a gente vai se envolvendo ali, e na hora que a gente assusta, eles estão dominando todos os espaços, né? Então, assim, eles são muito espertos, mas a gente tem ao nosso favor a nossa maturidade, né? Que nos ajuda muito. E se o diálogo entre o casal é afinado, é muito importante, porque a gente pode estar o tempo inteiro em contato e conversando sobre essas formas de manipulação, que às vezes um vê, o outro não vê, né? Um percebe, o outro não percebe. E para que a criança tenha uma direção, né, de comportamento correta, íntegra, né, que é o que a gente quer passar para os nossos filhos, né? E uma das maiores dificuldades dos pais na criação dos filhos, como lidar com as birras? Tem diferença de birras entre idade de criança de 1 ano para criança de 6 anos, para criança de 10 anos? Ainda tem birra? Como que é essa situação? As birras, eu falo muito que é como se fosse um teatro. As birras, elas só têm função se tiver público, né? Eu não sei se você já teve essa experiência de, às vezes, o filho tá lá gritando, dando uma birra, a gente sai de perto, largar a birra, eles vão atrás da gente e chamar a atenção e cutucar né? A roupa, olha aqui, eu tô dando birra, né? Porque, na verdade, a birra só tem função, né? Se tiver alguém para olhar, né? Então, as orientações de birra é desqualificá-las, né? Sair de perto, mostrar para a criança que não é desse jeito que consegue as coisas e não dar valor para aquela situação. Porque eles já sabem conversar, eles já sabem discutir e questionar, né? Então, assim, dá função a isso, ao questionamento, né? A conversa e não ceder, né? Porque se a gente cede à birra, se a gente dá importância à birra, vai ter a criança que vai viver dando birra até a fase adulta, né? Tem adultos que dá birra, emburra, sai dos lugares, né? Chora, né? Dá crises, porque aprendeu que aquilo funciona, né?
Então, a coisa não acaba. Então, a coisa tem que finalizar na idade da infância, que é o normal, é normal ter birra, né? Não é normal continuar na birra, né? Isso não é saudável para ninguém. Cristiane, muito obrigada por participar aqui conosco do nosso programa. Obrigada pelas suas orientações, foram preciosas. Tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo vai gostar muito, porque são dúvidas e conflitos do nosso cotidiano. Eu recebo muitas pessoas, muitos pais, muito culpados, né, na educação dos filhos. Ai, o que eu fiz de errado, né, se eu tô aqui no consultório, o que é que eu tô errando, né, eu falo muito, olha, aqui não tem culpa, ninguém tá errando. Pelo contrário, nós estamos tentando acertar todas as vezes, né, o dia todo nós estamos tentando se acertar. Às vezes tem uma correção, alguma coisa que não tá funcionando, ver de fora é muito mais fácil, né? A gente vê o problema do vizinho é muito mais fácil de resolver do que ver internamente, porque a gente não está envolvido emocionalmente, a gente não consegue enxergar caminho. Então, assim, não existe culpa. A gente faz o melhor que a gente pode, né? Tentar se aprimorar, melhorar como pessoa, como ser humano e com certeza como pais também. E continuar conduzindo os nossos filhos da melhor forma possível. Muito obrigada por sua participação conosco. Eu que agradeço pela confiança sempre. Um beijo. Beijo, obrigada. É preciso entender que as crianças também questionam, têm sentimentos, têm vontades e se expressam. É preciso respeitar as crianças. Criar os filhos não é tarefa fácil, mas eu espero que o nosso programa venha te ajudar. Está gostando do Mundo Mulher Inside? Compartilhe o nosso programa. Estamos nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Venha viver seu Mundo Mulher Inside. Tchau, tchau!